Glória seja dado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoado ministro do Senhor, amado Príncipe, ministro no Senhor, amado Príncipe Elias Moiane, é o nosso convidado especial para o dia de hoje. Nós estamos debaixo de um tema, vivendo os propósitos de Deus, mas vivendo sem sucesso. O que nos leva, afinal de contas, a termos o propósito de Deus na nossa vida, mas nós já não vivermos o propósito pela qual Deus predestinou para as nossas vidas. Então o servo de Deus, o homem de Deus que está aqui conosco, o ministro na palavra do Senhor, vai aqui nos trazer algumas diretrizes de acordo com a palavra do Senhor, que é o nosso manancial, que é o nosso guia. Então temos a palavra do Senhor que vai nos direcionar, a nos fazer entender o porquê de nós termos os propósitos de Deus na nossa vida, e nós temos uma confirmação de Deus, mas nós não vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas. Isto é um perigo muito grande, porque a vida às vezes acaba sendo frustrante, porque você tem de Deus uma direção, tem de Deus um propósito, tem de Deus uma visão, mas acabas vivendo não aquilo que Deus predestinou para ti. Então você vive frustrado, com um coração amargurado até, mas quando você vive o propósito de Deus, mas sem sucesso. Então, amado no Senhor, nós estamos aqui, seja bem-vindo nesta noite. Queremos orar antes de mais nada, pedir a presença do nosso Pai neste lugar, porque nós estamos debaixo do manto apostólico do nosso Pai na fé, o nosso apóstolo Lázaro, o nosso patriarca, o Deus que usou a ele para que pudesse nos trazer, não ao mundo, mas somos hoje salvos também por intermédio do apóstolo Lázaro, porque ele pregou para nós e nós estamos aqui para trazer a palavra que também possa ajudar os outros, também como nós fomos achados e fomos salvos. Então, cumprimento ao povo do Senhor, amado. Amém. Shalom, que eu quero saudar aos amados. Amém. Na bendita paz do Senhor. Glória. Agradecer a Deus pela vida do irmão Marcelo. Amém. E a vida também da sua família. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa ungir mais, consagrar mais o ministério que Ele está colocando no seu coração. E saudar você também que está vendo esse live. Que Deus possa te abençoar. Eu creio que hoje Deus estará a falar com a sua vida, estará a falar com a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Muitas das vezes nós costumamos viver pensando que estamos a viver o propósito de Deus, Yes. enquanto nós estamos a viver fora dos propósitos de Deus. Yes. E quando não tem tido sucesso neste propósito, nós começamos a acusar a igreja, dizendo que os líderes perderam a unção, começamos a dizer que o irmão ou o intercessor ou a pessoa que orou para você já não tem mais unção, enquanto não. Nós já estamos fora dos propósitos de Deus. E quando nós estamos fora dos propósitos de Deus, não temos tido sucesso. Yeah. Você poderá se esforçar, você poderá até fazer muita coisa, você não vai alcançar, você não vai ter êxito Yes. da parte de Deus, porque o dono ou o dono ou o guia do propósito, ele não está aí. Em nome de Jesus, nós queremos ir na presença de Deus, nós queremos rogar pela pessoa do Espírito Santo para que aqui possa estar conosco, em nome de Jesus. Yes. Oremos. Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome te de Jesus Cristo agradecemos de pela Nazaré, oportunidade Tu és que o Senhor Deus aqui está de poder, Tu és nos Deus ajudar proclamado nesta de noite. maravilha. Pai, nós Em queremos nome de Jesus trazer, Cristo de Senhor, Nazaré, de volta Santo a Deus. arca que se Pai, perdeu venha no manifestar meio do povo de com o seu Israel. poder, venha Pai, manifestar ajude-nos a com a tua viver o presença, propósito Senhor que o Deus. Senhor tem para as Espírito nossas Santo, vidas. Deus da Pai graça. da graça e Pai do Esse amor, é o momento que o Senhor venha falar com as nossas venha vidas. manifestar Em nome a de sua Jesus presença. Cristo de Nazaré, Pai, nós não Santo queremos Deus. estar aqui Pai, venha sem a sua manifestar com o seu presença. poder, o Rei da Glória. Pai, Está amado, nas em nossas nome de vidas. Jesus, ó Nós Pai não Santo, queremos estar aqui Pai, nós te sem que a damos sua graça, nós te presença damos graça nesta esteja hora. conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Santo como Deus, Moisés Tu és negou manifesto. ir além sem a sua presença, Pai, glória, nós Deus, negamos Deus. nesta noite de caminhar sem a sua presença. Abençoe o ministro Príncipe que vai trazer aqui a palavra no Senhor no dia de hoje. Senhor, abençoe o povo que está nos acompanhar, que deixou de dormir, está aí atento para receber uma visão, uma determinação, um caminho, uma resposta da parte do Senhor
para a sua vida. Meu Pai, eu te peço que o Senhor ilumine a cada um de nós, abençoe a cada um de nós, para que nós possamos viver os teus propósitos, para que nós possamos viver a sua vontade, porque não é fácil viver a sua vontade. Muitos homens de Deus queriam se desviar, mas enquanto eles tinham grandes propósitos de Deus na vida deles. Um dos exemplos é o Adão, tinha o propósito, tinha a visão, tinha o propósito de Deus para cumprir na terra, mas por causa de algumas situações fizeram ele querer retardar quando se uniu ao Ló, e graças a Deus no final do tempo, no final da história, eles acabaram se separando, porque o Senhor, para cada um de nós, o Senhor, tu tens um propósito. Não adianta eu querer viver a história do meu irmão, não adianta eu querer viver o destino do meu irmão, não adianta eu querer viver as coisas do meu irmão. Seja você naturalmente, seja aquilo que Deus quer e predestinou para a sua vida, que será o melhor a se fazer. Não imita ninguém, não copie ninguém, faça você mesmo aquilo que Deus colocou na sua vida. Prepara o seu coração, prepara a sua alma, prepara a sua mente, prepara os seus ouvidos para receber uma direção da parte de Deus. Nós estamos debaixo do manto apostólico do nosso Pai na fé, o nosso patriarca aqui, o nosso Deus físico na terra, o apóstolo Lázaro no Senhor, o homem humilde e simples. Nós estamos aqui em nome dele para que possamos transmitir a palavra no Senhor. Não se frustre o seu coração, não se turbe o seu coração, se o propósito de Deus ainda não começou a se manifestar na sua vida. No tempo determinado, de acordo com a palavra no livro de Eclesiastes 3, há um determinado tempo para as coisas acontecerem em cada vida de cada um de nós. Então espere o seu tempo, espere a sua hora certa. Existem cronos, o tempo de Deus, existe o nosso tempo para as coisas acontecerem também na terra. Cronos, meu Pai, faça o seu tempo chegar nas nossas vidas, mas quando tivermos a maturidade espiritual, natural e física para podermos enfrentar as dificuldades da vida. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos nesta hora, pedimos que o Senhor esteja conosco do início até o fim. Pai, queremos uma noite profética, queremos ter um encontro com o Senhor. Venha aqui revelação do alto, palavra do alto, como se tu fizeste com o povo de Israel, quando se contaminaram, deixaram se influenciar com a presença dos estrangeiros no meio deles, e eles que acabaram afastando a sua presença e os bons costumes, e até sentiram desejo de voltar a Egito por causa dos estrangeiros, por causa das más influências. Pai, toda má influência na nossa vida, nós estamos a rejeitar nesta hora. Todo mau contato, toda aliança que foi feita na nossa vida. Nós não queremos viver o destino dos outros. Nós não queremos viver a história dos outros. Nós não queremos ser roubados nossos sonhos. Nós não queremos ser roubado o propósito de Deus nas nossas vidas. Todo aquele que não dorme de noite, a partir desta noite, ele vai passar a dormir bem e em paz. Sonhar com os anjos, sonhar, ter visões conforme o Joel escreveu na sua palavra, o profeta. Então, Senhor, faça a sua vontade se cumprir. Nós estamos atentos, bem aceitos, Senhor, bem atentos para receber do Senhor um maná, um marrum do lado do céu. Pai, venha abençoar a cada um de nós nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Glória seja dada em nome de Jesus Cristo. Amém. Começa já a compartilhar a live, começa já a abençoar os outros irmãos que não estão na live. Nós estaremos a fazer uma mini vigília no dia de hoje. Nós estaremos aqui em uma espécie de 1 hora de tempo para trazer a palavra de Deus. Então, partilha a live, não tenha vergonha de compartilhar, de partilhar, aliás, a live. Partilha, porque partilhando você estará a levar a palavra do Senhor além. Estará já a trazer a palavra de Deus àqueles que são os seus amigos, que nós não temos contato com eles, não temos maneira de falar com eles, mas o Senhor vai agraciar-nos nesta noite. Amém. Ministro, esteja à vontade. Amém, amém. Obrigado, amém, meu querido. Amém. Nós hoje estaremos a falar sobre um tema. Yes. Que este tema eu quero acreditar que fará diferença na minha vida e na sua vida. Vivendo o propósito de Deus sem sucesso. Yes. Nós, quando contemplamos a pessoa de Deus, logo nós atraímos algo em nós positivo, que é a marca da vitória. Deus, ele nos garante vitória,
Mas nesta vitória existe princípio. Yes. E um dos princípios é você viver de acordo com a visão de Deus. Deus, ele estabeleceu uma visão, ele estabeleceu regras para que o seu povo nela possa viver. Yes. Só que o que acontece? Muitas das vezes, por ser fraco carnalmente, ou por não ser entendido da visão de Deus, ou por permitir a outras vozes entrar nas nossas vidas, nós acabamos de perder qualidade de ter sucesso. Amém. Começamos a ser perdedor. Yes. No lugar de vencedor, você começa a ser perdedor. Yes. E o crente de hoje, quando ele começa a perder, ele não tem discernimento de se chegar à cruz. Yes. Começa a culpar a igreja. A igreja que hoje não presta. É por isso que tem muitos crentes hoje que passam a vida a contar a igreja. Por quê? Porque ainda não entenderam o propósito de Deus para a vida dele. Aleluia. Existem dois tipos de propósito que Deus tem. Existe propósito absoluto e propósito particular. Muitos ainda não entenderam o propósito particular que Deus tem para a vida deles. É por isso que temos tantas pessoas dentro das igrejas que estão a sofrer, estão a padecer. É como também o texto que nós aqui vamos ler. Yes. Nós vamos entender que Deus, ele preparou com amor e carinho o jardim de Éden. Amém. Mas os homens permitiram a outra voz que não foi de Deus entrar no jardim de Éden e retirou o sucesso deles. Amém. Vamos poder ler para que possamos entender em nome de Jesus. Glória seja a Deus. Gênesis 2. Gênesis 2, 16. Genesis chapter 2 and verse 26. 46. Gênesis 2:16 diz a palavra do Senhor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, nem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 19. Gênesis 3, 1 a 16. 3, 1 até 6 diz a palavra do Senhor. Vai partilhando a live, vai convidando mais irmãos, porque a tampa da chaleira vai voar. A tampa da chaleira vai arder. Gênesis 3, 1. Diz a palavra do Senhor: o meu cabeçalho na Bíblia que eu possuo na minha mão, que é Genebra, diz a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerás nem tocareis nele, para que não morais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. 8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aleluia, louvado seja Deus. Glória Obrigado. seja dada a Deus. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos perceber que Deus, ele tem um amor muito grande para a nossa igreja. Amém. Deus, ele quando colocou lá Adão, Yes. ele estabeleceu regra. Yes. Ele começou a colocar limites, que Adão, você
isso tudo se pertence, mas existe isto aqui que você não pode mexer. Amém. Que era o propósito da parte de Deus para que Adão possa ter sucesso. Yes. Mas ele permitiu uma segunda voz. Claro. É muito perigoso. Yes. Quando você permite uma segunda voz que não é de Deus na sua vida, você começa a destruir a sua vida. Você começa a sentir a ausência de Deus. Amém. E você começa a ter problemas. Nós podemos dizer assim, a Bíblia diz que Adão e Eva, eles perceberam que eles estavam nus. Depois de comer o fruto. Depois de comer o fruto. Nós aqui iremos entender que quando você começa a caminhar fora da presença de Deus, você começa a acusar as pessoas. Yeah. Você começa a pensar que você é muito visionário nas coisas carnais. A presença de Deus você não percebe. Por quê? Porque já o dono do sucesso já não está contigo. Yes. A Bíblia diz assim que Deus ele estabeleceu uma regra. Diz que no jardim de Éden, tudo que está nela vocês podem fazer. Mas a árvore do bem e do mal vocês não podem comer. Tocar. Glória seja Deus. E eles lá, a Bíblia diz assim, nós vamos perceber que eles viviam lá felizes e bem. Nada lhes faltava. Yes. Mas no dia que eles desobedeceram a Deus, eles caíram. Sim. Muitas das vezes nós temos caído em muitas áreas das nossas vidas, não porque nós não estamos dentro da igreja, Yes. não porque nós não lemos a Bíblia, não porque nós não jejuamos, não porque nós não oramos. Yes. É porque nós perdemos a direção da voz de Deus. Aleluia. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas já não ouvem a voz de Deus. Perigo. Estão no jardim, sim. Estão. Estão no Éden, sim. Estão. Mas o dono do Éden não está lá com eles. Perigo. Já foram apartados da presença de Deus. Amém. São pessoas que estão vivendo o propósito de Deus, mas sem sucesso. Nós vamos perceber assim que Deus, desde o dia que Adão e Eva pecou, Deus, aquela amizade que existia entre eles, se afastou. Amém. Mas a terra que eles lá foram colocados, eles ainda estavam lá naquela terra. Mas a presença de Deus, a manifestação de Deus, o carinho de Deus já não existia sobre eles. Aleluia. Nós aqui iremos perceber que os propósitos de Deus, eles começam a perder sucesso nas nossas vidas quando nós começamos a caminhar segundo o nosso entendimento. Yes. E existe muito isso de nós. Nós marcamos até, temos culto de vitória hoje. Mas você vai ver, esse culto de vitória, ninguém sai com vitória. Yeah. Porque não basta somente nós declararmos vitória. Primeiramente, nós temos que carregar o dono da vitória dentro de nós. Aleluia. Se Deus ele não for conosco, é aquilo que o amado Marcelo aqui estava dizendo, que o povo de Israel, quando estavam no deserto, começaram dizendo assim, se o Senhor não é conosco, nós não iremos. Yes. Porque em algum momento nós temos que entender, quem está a andar conosco? Yeah. Será que é o Espírito Santo ou o Espírito maligno? Yes. Só que muitas vezes nós não temos autoavaliação no caminhar espiritual. Amém. É por isso que temos tantas pessoas que estão vivendo o Evangelho de Deus sem sucesso. Sem sucesso. E a pessoa começa a acusar o ministério que ela está. Que o ministério que eu estou já não tem poder, já não tem valor, já não tem graça. Ele começa a criar nomes feios dentro da igreja do Senhor. Ele se esquece que Deus, para poder manifestar a sua glória, ele usa nós. Amém. A pessoa se esquece. Em algum momento nós temos que começar a analisar a nossa vida antes de poder questionar as coisas de Deus. Yes. Você tem que se questionar, ou você tem que se examinar, falar realmente, se o Espírito Santo vier hoje para poder efetuar, o meu desejo, será que o Espírito Santo irá manifestar? Muitas vezes nós não esquecemos da parte. Somente eu quero receber algo que vem da parte de Deus. Amém. Mas eu não ouço a voz de Deus. A voz de Deus. É isso que fez com que Adão e Eva perdessem valor Yes. lá no jardim. Amém. O que aconteceu? Eles sempre ouviam a voz de Deus. Glória a Deus. Nós vamos perceber os problemas de Adão e Eva começaram a se manifestar quando eles permitiram a segunda voz na vida deles. Glória a Jesus. Sempre que nós permitimos a segunda voz nas nossas vidas, nós atraímos problemas nas nossas vidas. Yes. Se você é guiado pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito até o dia do arrebatamento. Aleluia. Não permita mais outra coisa. Não permita mais outros assuntos na sua vida. Amém. Você precisa permitir Deus ele trabalhar contigo. Aleluia. Em algum momento nós perdemos estar nos bons lugares
nos altos lugares ou nos lugares abençoados por Deus, Yes. porque nós não temos a paciência de obedecer com perseverança Yes. à voz de Deus. Aleluia. A igreja ela não pode caminhar assim. Não A igreja ela não pode se comportar assim. É por isso que, irmão Marcelo, hoje nós vamos encontrar que nas igrejas atuais tem mais crente frustrado do que fortalecido com a pessoa do Espírito Santo. Yes. Por quê? Porque a pessoa está vivendo os propósitos de Deus, mas não tem sucesso. Porque para eu ter sucesso, eu preciso estar bem com a pessoa de Deus. Amém. Se eu não estar bem com a pessoa de Deus, a minha vida ela não terá sucesso. Não terá. Ela não terá valor. Amém. Muitas pessoas estão perdendo valor hoje. E quando eles contemplam a glória de Deus, falam assim que Deus nos esqueceu. Deus ele não esquece a sua igreja, mas a igreja que esquece de Deus. Amém. Deus ele não desce num lugar onde ele não é desejado. Não é. O nosso Deus ele é muito sábio. E ele é muito Santo, fiel. é santo. E santo também. É santo. E nós vamos perceber que Adão ele estava lá feliz, ele vivia bem. E lá tinha propósito de Deus. Irmãos, os problemas nas nossas vidas, elas começam a se manifestar Yes. quando nós deixamos de andar segundo a visão dos propósitos de Deus. Amém. É por isso que hoje nós vamos perceber uma coisa, que quando nós deixamos de andar nos propósitos de Deus, nós começamos a atrair problemas. Yes. É aquilo que nós encontramos no livro de 1 Pedro. Yes, Começa yes. dizendo assim que tudo, ou nós estamos aqui na terra por um propósito, para poder fazer a vontade de Deus. Deus. Aleluia. Porque que tem muitas pessoas, ou muitos irmãos em algum momento, não tem vivido o propósito de Deus. É que eles não sabem que eles estão aqui na terra para que possam fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. Nós temos que aprender a obedecer, nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus. Porque quando nós começarmos a manifestar a vontade de Deus nas nossas vidas, Yes. nós iremos ver que o sucesso que nós esperamos, o sucesso que nós desejamos, irá começar a se manifestar na nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. E o que mais aborrece a Deus é desobediência. Desobediência. Nós vamos ver que aqui Deus ele estabeleceu uma regra. Yes. E diante dessa regra foi desobedecida. Yes. E sendo desobedecida a regra, aí não houve mais conversações, a não ser separação. Yes. Separação. Porque aqui nós vamos entender, existia um Deus que estava investindo em Abraão. Amém. Em Adão, aliás. Adão. Ele estava investindo. Estava Tinha um projeto grande com ele. Amém. Mas ele não entendeu. Sabe, irmão Marcelo, existem pessoas dentro do ministério não estão entendendo o projeto que Deus tem para com a vida deles. Yeah. É por isso que tem pessoas que estão se matando no de cargo. Yeah. Porque não estão entendendo. Não Não estão estão a entender. entendendo. Isso é forte. Sim, É não estão forte. entendendo. Sabe, no dia que você entender que Deus ele tem um projeto grande para você, sabe, nós não vamos ter 2 pés fora, 2 pés dentro da igreja. Não. Nós iremos começar a contemplar a cruz. Existem muitas pessoas que não vão contemplar a cruz. Por quê? Porque não sabem o projeto que Deus tem para com eles. Fazem como se fosse brincadeira. Como se fosse brincadeira. Vão à igreja porque meu pai está lá, minha mãe está lá, minha namorada está lá, principalmente jovens atuais. Yeah. Principalmente homens. Tem muitos problemas, homens. This is very powerful, man of God. Preach. Tem muitos problemas. Go deeper. Ele começa a frequentar o ministério, não por causa de Deus, mas sim por causa de uma irmã. Quando ele vai lá, ele não vai ouvir a voz de Deus. Yeah. Não. Ele vai ouvir a voz dos seus desejos. É como aqui. Tinha tudo para dar certo lá no... Tinha tudo. Tudo para dar certo. Deus preparou aquele lugar com amor. Sabe, Deus não coloca... irmãos, Deus não coloca nenhuma coisa na nossa vida de qualquer maneira. Yes. Nós que colocamos coisas carnais e essas coisas carnais começam a manifestar a ausência de Deus. E quando começa a manifestar a ausência de Deus, a nossa vida começa a se comportar de qualquer maneira. Yes. Sabe, nós temos que começar a entender que o nosso Deus, ele é um Deus que quando faz os seus projetos, ele faz com entendimento. Yes. Ele estabeleceu uma regra. E quando ele estabeleceu essa regra, era para ser cumprida. Yes. E onde é cumprida uma regra, a pessoa que estabeleceu aquela regra, ele se alegra, ele se agrada. É como um pai numa casa. Amém. Ele diz que na minha casa a vida tem que ser feita assim, o horário de entrar de casa é esse. Se existir um filho que é obediente a tudo o que o seu pai diz, o pai se alegra com o filho. Glória E a Deus. sempre que o pai tiver algo para dar, sempre vai dar aquele filho. Vai dar. Por quê? Porque aquele filho obedece. Yeah. Sabe, todo mundo gosta de ser obedecido. Amém.
E há uma coisa que nós vamos aprender quando vamos estudar sobre a semelhança. Yes. Nós vamos entender, uma das coisas que nos assemelha a Deus é o desejo de ser amado. Amém. Deus, ele deseja ser amado. Nós vamos perceber aqui que Deus, eu creio que Deus, esse dia, ele reparou para os dois e disse, uau, por que vocês mesmo ouviram a outra voz que não era minha? Sabe, é que a voz do inimigo, quando ela entra na nossa vida, ela entra para que possa manifestar coisas carnais que nem mesmo nós não iríamos imaginar que um dia iríamos fazer. Yes. É por isso que você vai entender, eles começaram a dizer assim, quando viram a voz de Deus, eles se esconderam. Se esconderam. E disseram que nós estamos Nus. nus. Quem lhes disse? Quem lhes disse? Por que ficaram nus? Ficaram nus. Hã? A falta de obediência fizeram eles ficarem nus. Sim. É a mesma coisa que acontece quando alguém está sem Deus. Ele está nu, está vazio. Está vazio. Está Perdido. vazio. Perdido. E a pessoa começa a dizer assim, que não, eu agora tenho mais visão. Yeah. A pessoa começa a caminhar carnalmente e começa a zombar a igreja. Yes. Começa a zombar a igreja. Yes. E começa a dizer assim, aqueles já são matreco, aqueles não sabem nada. Ela não sabe que está se desgastando, está morrendo, está se destruindo, está se desviando. Mas quando nós queremos viver com sucesso, nós precisamos primeiramente ouvir seriamente a voz de Deus. Glória a Jesus. Quando você permite a segunda voz, porque a segunda voz é aquilo que o irmão te tem dito, existe vozes. Vozes destroem a vida de uma pessoa. Yeah. Porque demônio quando vem para poder atingir uma pessoa não vem somente um. Yeah. Vem vários. Cada demônio traz suas vozes, seus desejos. É por isso que você vê numa só pessoa cheia de defeitos, cheia de problemas. Yes. Por quê? Porque a pessoa já não está ouvindo a voz do Deus. Criador. Yes. Quando a criatura deixa de ouvir a voz do Criador, existe um problema. E se esse problema não ser resolvido por intermédio do arrependimento verdadeiro, existem problemas. Glória. E hoje existe uma coisa muito importante. Irmãos, nós estamos a perder o valor de se aproximar na presença de Deus com sinceridade. Por falar de sinceridade, nós estamos a ver que os irmãos hoje estão sendo muito frios. Os irmãos estão a ser frios. Porque sinceridade já se foi. Por quê? Porque estamos a deixar de ouvir a voz de Deus. Yes. Porque a voz de Deus, ela direciona a pessoa os caminhos que ele deve andar. Deve andar. Mas nós hoje não estamos a andar nos caminhos de Deus. Por quê? Porque a voz que nós estamos a ouvir hoje não pertence a Deus. Amém. E algumas das vezes. É por isso que trabalhamos no ministério de Deus sem poder consultar a Ele. Nós vamos aprender algo com Moisés muito importante. Yes. Que em tudo que ele queria fazer, em cada passo que ele queria fazer, consultava a Deus. É por isso que tudo que ele fez, nós vamos ver que teve muito êxito. Yeah. Por quê? Porque ele consultava a Deus. Sabe, consultar a Deus não custa. Yeah. Só que Nem o que custa, não custa. O que custa é o quê? É paciência de poder esperar. Yeah. Que muitos não querem. Muito não querem. E também esperar. E outra coisa que eu vou poder entender nos cristãos de hoje é que eles têm medo da resposta de Deus. Amém. Não sei se já percebeu isso. Estou. Muitas pessoas têm medo da resposta de Deus. É por isso que temos muitas pessoas que estão perdendo valor diante do seu povo, muitos líderes. Por quê? Porque os líderes atuais, eles têm medo da resposta de Deus. Yes. Porque não é sempre que Deus vai dizer que sim. Nós temos que aprender isso. Aleluia. Muitas vezes nós não vamos ter sucesso. Por quê? Porque nós queremos que nós não queremos a resposta de Deus, mas nós queremos desenhar as nossas respostas. Tipo, ir diante do Pai e você voltar sem nenhuma resposta. Deus chega a falar, irmão Marcelo, Deus mesmo vai abençoar a sua vida. Deus vai falar contigo. Quando não recebeu recebeu de Deus. Deus está a falar, irmão Marcelo, você precisa primeiramente se humilhar, se arrepender, e eu irei realizar isso, mas depois de você me reconhecer. Depois também de você também se reconhecer que você não está pronto para receber. Yes. A Bíblia diz assim, Deus ele é Espírito. Yes. E
Se ele é espírito, importa também que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Glory to Jesus. E nós iremos perceber, se nós viver na carne, se nós estar fora do padrão, Yes. padrão espiritual, Hallelujah. quer dizer que nós não iremos receber as coisas De Deus. espirituais. Yeah. Você nunca vai receber coisas espirituais estando a viver carnalmente. Não é possível. Você precisa estar conectado ao mesmo espírito. Aleluia. Não é a comunicação Não é a entre as comunicação. trevas e a luz. Sim. É diretamente proporcional. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Vivendo o propósito de Deus sem sucesso. Aleluia. Naquele dia, Adão e Eva perderam o sucesso através da desobediência. Amém. Eu não sei o que está a fazer com que você viva ou ande nos propósitos de Deus sem sucesso. Yes. Você nesta noite sabe por que você está vivendo os propósitos de Deus sem sucesso. Yes. Esta noite eu quero convidar você a se chegar mais a Deus. Aleluia. Meu irmão, ainda existe tempo. Aleluia. Minha irmã, ainda existe tempo. Igreja do Senhor, ainda existe Tempo. tempo. Sabe, nós começamos a colocar problema nas nossas vidas quando nós permitimos o lugar de Deus entrar uma outra pessoa. Nós não podemos permitir que no lugar de Deus entre uma outra pessoa. Porque a pessoa que vai entrar no lugar de Deus, ela nunca vai trazer as qualidades que Deus tem. Yes, yes, yes. Somente vai trazer as coisas que Deus odeia. Odeia. Nós vamos ver que a serpente, quando entra na vida da Eva, ela estava trazendo coisas que Deus não gosta, que era a desobediência. Desobediência. Toda pessoa que vai querer entrar no lugar de Deus na sua vida, ela não vai trazer felicidade para a sua vida, somente vai trazer destruição. Yes. E existem muitas pessoas assim. Yes. E por isso que você vai perceber que quando Adão, ele começa a conversar, ele vai dizer, não, é a mulher que É a você... mulher que você deu. Olha que coisa tão triste. Deus deu a mulher ao Adão para ser ajudadora. De acordo com o que a Bíblia está dizendo. Mas o próprio Adão, ao invés de se humilhar e reconhecer o poder e a mão de Deus, ele diz que não, a culpa está nela. E é por isso que muita gente está estagnada por causa de querer procurar quem é o culpado. Sabe, além de nós encontrarmos o culpado, temos que encontrar a solução. Porque é isso que Deus queria trazer. É isso. E você vai perceber uma coisa. Yes. Sim, é uma príncipe culpado por eu ter pecado. Sim. Agora, qual é a minha ação Perante esta situação. perante essa situação? E eu estou te levando sim nos caminhos errados. Sim, eu reconheço. Mas você que despertou, recebeu. você que entendeu que esse caminho realmente vai me levar à morte, para você ter uma ressurreição espiritualmente, o que você está a fazer? Muitas vezes nós somente murmuramos, mas as minhas amizades não estão a me ajudar. Yeah. As minhas amizades não estão a me ajudar. Até ir no cemitério. Até morrer. As minhas amizades não estão a me ajudar. Nós não manifestamos uma atitude de transformação ou de mudança. Somente vivemos a reclamar. Não, nós temos que... Não, essas amizades não estão a me ajudar. Yeah. Isso aqui vai me levar somente à destruição. A parte das pessoas, se achegue a Deus, Ele sempre está pronto para nos receber. Isaías 50 não começa a dizer assim, nem mesmo que os seus pecados sejam como sangue. cheio. Coberto. Com fule mesmo. E eu ia te perdoar. Yeah. Deus, Ele sempre está disponível Para para perdoar. Só que nós que não estamos disponíveis para reconhecer os nossos erros verdadeiramente. Yes. É por isso que as pessoas hoje, sabe, quando nós vamos estudar sobre a oração de Davi, quando Davi cai com a Betsaiba, Sim, percebo. perceba, você vai perceber uma coisa, aquela oração não foi uma oração de um dia. Yeah. Os teólogos começam a dizer assim que aquela oração foi de mais de 1 ano e meio, ou 1 ano, algo assim parecido. This is very powerful. É muito Está a perceber? E hoje as pessoas começam a brincar com o pecado e se arrepender. Parece que é brincadeira, é algo normal. É algo normal. E as pessoas estão a carregar o Evangelho como se fosse uma brincadeira. O Evangelho é o propósito da transformação de Deus cá na Terra. Yeah. Porque é através do Evangelho de Deus que nós teremos regra em como poderemos viver agradando a Deus. Yes. Só que o povo está perdendo essa qualidade, o povo está perdendo esse valor de entendimento. É por isso que o homem hoje está vivendo muito sem sucesso. Existem muitas pessoas que estudaram muito, mas não conseguem ter um bom emprego ou o emprego na qual ele se formou. Yeah. A pessoa está dentro da igreja,
e começa a falar, aquela igreja não presta, aquela igreja não existe bênção, não existe o quê? Yeah. E a Bíblia começa a dizer assim para Abraão, que Abraão, você será uma bênção. E eu irei compreender, eu tenho entendimento, ou eu começo a compreender que a bênção, meus irmãos, somos nós mesmos. Yeah. Nós que trabalhamos para que nós possamos ser uma bênção. Yeah. Deus que vem confirmar com o seu poder. Com o seu poder. Muitas vezes nós nos esquecemos dessa parte. Irmão Marcelo, por isso que temos muitas pessoas são muito esforçadas, são muito dedicadas nas coisas deles, pessoais. Yeah, pessoais. Mas, para as coisas de Deus, eles não têm se importado. Para a amizade com Deus, eles não têm se importado. Eles investem muito para lá fora. Yeah. Mas também lá fora eles não investem com sinceridade. Eles investem com mentira, investem com roubalheira, investem com muita coisa que não agrada a Deus. E aquilo não tem tido êxito. E como a pessoa está na igreja é um lugar que não salva, meus irmãos. Yeah. O que salva é a comunhão que você tem com Deus. Aleluia. Você poderá estar com o melhor líder, Yeah. e você ir para o inferno. Nós vamos ver isso com a pessoa de Judas. Yeah. Judas tinha melhor mestre, Jesus Cristo. mas ele falhou. E há uma coisa que nós temos que perceber. Judas, se ele caiu, é porque ele também quis em algum momento. Sim, estava no propósito que um deles iria trair, mas ele deveria ser forte também. Para resistir ou não? Desses 12 não pode ser eu. Yeah. Cada um teria que fazer isso. Sim, cada um tinha que fazer isso. Tinha que se fortificar, fortalecer. Sim, fortalecer. Yeah. É por isso que hoje nós vamos perceber, irmão Marcelo, que existem muitos irmãos que estão a usar mal a Bíblia. Yeah. Começa a dizer assim, que a carne ela é fraca, mas o espírito dele é forte. Ele se esquece quando Pedro falou para Jesus aquilo, ele estava na oração. Não estava na baraca, não estava a brincar mal, estava na oração. Estava na brecha, na própria fonte. Falando com Deus. Alguns vão falar que a carne é fraca, porque ontem você estava aí a pregar no altar, hoje amanhã você vai falar, irmão, a carne é fraca. Não é assim. É brincadeiras. É brincadeira. O evangelho hoje já não é genuíno, não tem esse poder por causa dessas coisas que estão a acontecer no seio da igreja. E ontem ou antes de ontem, estivemos a ministrar isso, a ensinar acerca disso. Cuidado com as más influências. Quando você conhece, já tem sinais de que esta amizade, esta influência não é boa para mim, como fizeram o povo de Israel, receberam os estrangeiros no meio do povo e eles se corromperam. Foram reclamar, murmurar. É isso que o amado está a dizer aqui. A dizer que todos aqueles que murmuram fazem coisas como se não tivessem êxito. Porque a Bíblia diz no livro de 1 Samuel 15, 23, o irmão Lucas esteve a ministrar, até disse que o espírito da rebelião é como o espírito de o quê? É como murmurar. Né? A murmuração é como o espírito de rebelião. E que o espírito de rebelião é como o pecado de feitiçaria. É a mesma coisa. Por quê? O murmúrio ele começa a vir por causa de quê? Algo que você viu de alguém. Começa a murmurar. Em algum momento, tem muito cuidado com o murmurador. O murmurador é aquela pessoa que gostaria de ser como você, mas ele não está conseguindo. Então, adianta, murmura para fazer você talvez cair. São essas vozes e no dia que o Samuel foi chamado por Deus, ele esteve atento a ouvir a voz de Deus. Por isso é que Deus foi ao encontro dele, chamou pela primeira vez, ele não ouviu, segunda vez não ouviu, foi ali. Ele, como já teria tido o encontro com Deus, e ele foi de quase que mesma maneira chamado por Deus, ele teve que, isso aqui, esse chamamento, essa chamada é de lado alto. Então, o que nós não estamos a saber discernir aqui, eu penso que com toda a informação que o amado está trazendo de acordo com a palavra de hoje, estamos a ver uma autêntica, como podemos dizer, quando o povo se distrai, não recebe mais de Deus. É isso. O que acontece? Aqui, hoje, o povo já não está mais no centro da adoração de Deus. Existem duas coisas. Estar no centro da adoração de Deus, estar no lugar onde se fala, ou no lugar onde se adora
a Deus. Estamos a falar de estar na igreja, mas ao mesmo tempo a pessoa estar no mundo. Estar no centro da vontade, da adoração de Deus, estar na igreja, são duas coisas diferentes. Quem está no centro da vontade de Deus, faz a vontade de Deus, é justo, é fiel, é santo. Mas quem está no lugar de adoração a Deus, de Deus, pode estar ali, mas a mesma coisa, sair dia seguinte e beber, e fornicar, ir adulterar, fazer todas aquelas coisas que nós sabemos são frutos de maligno. E o que a Amado acaba de falar, eu já começo a recordar quando Moisés levava o povo para Canaã. Aí existiram pessoas que entenderam a visão de Deus que deu a Moisés. Mas existiam aqueles outros que não estavam entendendo. Já que murmuradores, são esses murmuradores. Já que estão a ir, né? Vamos. Ei, mano, partilha essa live. Tem pessoas que precisam também de ouvir isso. Tem pessoas que precisam de perceber. Estamos a ver que o povo de Israel estava sendo tirado do Egito para Canaã. Foram dizer a ele, Moisés e Arão, esse teu Deus só fala consigo, só. Todos nós aqui, só fala consigo. Não tem na igreja pessoas assim? Tem. Você está forte, o irmão vê, aquele irmão se faz muito. Desde quando aquele? Converteu quando? Tá vendo? E aqui vamos entender uma coisa. Existiram pessoas que entenderam a visão de Deus. Mas existiram outras pessoas que não entenderam a visão de Deus. São aqueles que não vão fazer, começar a cultuar os deuses do Egito. Começaram a fazer novamente estátuas, balistas, começaram a adorar a Baal, a Deus de Astotes. Tá vendo? São pessoas que estavam no lugar onde estava sendo adorado ao Senhor, Deus. Mas eles não estavam a adorar, estavam com outra visão. Muito cuidado caminhar com pessoas que têm duas visões. Deixou o ministério, deixou também os seus caminhos, os seus sonhos. Existem muitas pessoas assim. Se relacionam com pessoas que não têm nada de Deus. E eles querem ter sucesso com Deus. Nesse relacionamento. É muito perigoso. Você não vai ter. A noite eu estava ensinando sobre isso. Amém. Que crente tem que se casar com crente. Ímpio com ímpio. Isso de falar, eu vou converter. Não. Você é Espírito Santo. Você não é Espírito Santo, meu irmão. A Bíblia nos fala que não se junteis com um jugo desigual. Não é possível. O apóstolo Paulo nos fala, você se já casou e converteu enquanto já estava casado, ore, peça a Deus para converter o seu marido. Mas não é você que está a namorar agora, tem a oportunidade de escolher um príncipe, um noivo, vindo de Deus e procurar no mundo. Uma princesa também, vindo de Deus, você ir procurar no mundo. Dizer que Deus vai mudar, Deus vai converter. Não são sempre os casos, nem sempre acontece assim. É por isso que em algum momento nós começamos a viver sem sucesso. Nós nos esquecemos que as escolhas que nós começamos a colocar diante de Deus foram erradas. Queremos culpar depois. Já queremos culpar a Deus. Deus! Estão na igreja. Ele me revelou. Foi o Senhor que me revelou. Irmão, na igreja. Irmão, se encontrando no caminho não é revelação. This is very powerful. Estamos a dizer que se encontrar no caminho não é revelação. É desejo do seu coração. Você gostou, viu a moça, viu o moço, é bonito e você quis. Mas é necessário você dobrar o joelho. Porque tudo isso aconteceu porque Adão e Eva deixaram de vigiar. Eles permitiram que o inimigo entrasse e eles foram enfraquecidos. Sim. É aquilo que eu dizia aqui. Na nossa relação com Deus, não podemos permitir a segunda voz. Não podemos. A segunda voz, meus irmãos, somente traz destruição. E a segunda voz, irmão, ela não provém com pessoas que estão longe. Ló e Adão e o Abraão, sobrinho tio, guerra estava para acontecer. Se odiar, alguém que está do lado, Ló, não é de longe. Mesmo. A segunda voz, ela não vem da pessoa de longe. Ou a segunda voz para ser manifestado, não é usado alguém que está em matando. Não. Glória a Jesus. Nós temos que começar a ter cuidado. É por isso, meu irmão, você tem que começar a ter entendimento. Quem está falando consigo? Será que é Deus ou é o seu próprio entendimento? Ou não são vozes?
Irmãos, paremos de andar a fazer os nossos próprios caminhos. Yes. Santidade não é domingo só, santidade. Não é. De segunda a sábado você vive de qualquer maneira. Domingo começa já a querer usar aquela mentalidade dos fariseus. Andar a tomar banho, depois vai na igreja falar que estás purificado. Meu irmão, nós precisamos viver na essência da visão de Deus. Aleluia. Os propósitos de Deus, elas irão começar a ter sucesso nas nossas vidas Yes. quando nós olhar para Deus com sinceridade. Aleluia. Sinceridade é uma das coisas que está a fazer com que nós possamos perder valor diante de Deus. Yes. É por isso que Deus, ele, quando olha pessoas sinceras, ele se agrada. É por isso que quando olhava para Jó, ele se agradava com Jó. Por causa de quê? Da sinceridade. Integridade de Jó. Ele foi íntegro até a morte. Aliás, nem chegou a experimentar assim, até a morte. Foi íntegro. Integridade é ser sincero, ser leal. Né? Até o apóstolo escreveu, temos aqui o lema que ele tem dito ultimamente, é que reconheça os começos humildes de uma grande carreira. Jó 8, no versículo 7. E existe uma coisa. Não existe sucesso sem renúncia. Yes. Se negar, estamos a dizer que negar-se a si mesmo e carregar a cruz e seguir. Esse carregar a cruz, meu querido, às vezes as pessoas não entendem muito. Pensamos que é uma coisa muito superficial, muito simples. O negar-se a si mesmo. Jesus estava a dizer que você tinha que se desligar. Você tinha que desligar, tirar tudo. Aquilo que te faz negar você mesmo, tirar o seu ego, seu orgulho, tudo aquilo que te faz você ser, eu sou eu. É que nem os fariseus faziam. Consagravam, marcavam jejum, iam nos cenáculos, oravam para serem vistos, né? E com uma roupa tão amarrotada e boca também às vezes a cheirar para mostrar que eu mesmo estou a jejuar, eu sou santo. O jejum não é para nos tornar santos, é para nos separar para Deus. Mas o jejum é feito como uma forma de gratidão a Deus. Muita gente também jejua mal, homem de Deus. Muita gente jejua porque querem ter alguma coisa. Jejum é que nem a oferta é para Deus. Para Deus. É sacrifício vivo. Ele diz que apresentei-vos a mim, como um sacrifício vivo. Isso quer dizer que em todo momento, como fala o 1 de Pedro 1,13 acerca de santidade, nós temos que ser santo em todo momento. Não na sexta-feira, no domingo, vamos ver para não, hoje sábado não posso beber, porque amanhã vou à igreja. Não pode. Não pode. Yeah. Yes. Não existe sucesso Amém. sem renúncia. Yes. Vamos poder ler um pouco no livro de Segunda Crônica, aliás. Segunda Crônica. 7:14. Eu sei que você conhece muito esse livro. É muito famoso. Muito famoso. Muito famoso. Mas você que tem que entender que não existe sucesso sem renúncia. Para que você possa ter sucesso diante de Deus, você precisa primeiramente renunciar tudo aquilo que te impede de você receber algo da parte de Deus. Jamais nós iremos receber coisas que vêm de Deus sem que nós possamos nos desapegar daquilo que Deus não gosta. Não quer, não gosta assim. Segunda carta de Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome primeiro, se humilhar, é a primeira coisa que Deus diz. Segunda, e orar. Terceira, e me buscar. A quarta, e se converter dos meus caminhos. 4 itens. Então eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Seja dado a Deus. Amém. Amém. Está aqui os passos para que nós possamos ter sucesso. Primeiramente, humilhar. Buscar. Orar. Se converter. Conversão. Depois disso tudo, Deus irá abrir os seus. Ele ouvirá as nossas necessidades. Depois sarará a nossa terra.
Muitas vezes nós temos muitas necessidades. Yes. Quais vezes que nós fomos humildes na presença de Deus? Sabe, até tem líderes que já perderam conta que dia que eles foram humildes na presença de Deus. Yes. O povo de Deus hoje já não vai na presença de Deus com gratidão. Somente vai para pedir ou para cobrar. Amém. Muitos hoje cobram a Deus. Amém. Se esquece também de dar gratidão. Sabe por quê? Porque as pessoas já perderam o sentido de ser grato De ser grato. a Deus. Se não existir humildade para conosco, se não buscarmos a face de Deus, se não orarmos, Yes. se não jejuarmos, Yes. se não nos convertermos nos nossos maus caminhos, meus irmãos, Yes. o sucesso jamais irá se manifestar. Yes. Nós precisamos renunciar para receber. Amém. Nós precisamos nos desapegar de tudo aquilo que Deus não gosta, para que nós possamos ter êxito de tudo aquilo que nós esperamos da parte de Deus. Muitas vezes nós queremos que coisas grandes aconteçam nas nossas vidas, Yes. mas a nossa mentalidade ainda é pequena. Não é possível. Não é possível. A nossa mentalidade, se ela continuar a ser pequena, se ela continuar a ser carnal, Yes. nós somente iremos ter coisas desta terra. Amém. Sim, a Bíblia começa a dizer assim, que a vontade de Deus ela é manifestada da terra e do céu. Amém. Para que as coisas elas possam acontecer, primeiramente você precisa primeiramente existir uma transformação. Yes. Nós vamos entender, as coisas começaram a ter sucesso na vida de Paulo, depois de Paulo renunciar o seu comportamento. Seu comportamento. Yes. Existe comportamento, meus irmãos, que nos afasta dos desejos de Deus. Deus. Powerful. Você não pode querer coisas grandes enquanto o teu comportamento não é grande. Aleluia. Existem pessoas que sonham ter um prédio Yes. enquanto nem um saco de cimento tem. Pessoas que querem ter intimidade com Deus, mas não sabem orar. Não Em outras palavras, é isso que eu queria dizer. Amém. Para que eu possa ter intimidade com Deus, primeiramente eu tenho que ter desejo Yes. de orar. Powerful. E como eu quero falar com o irmão Marcelo, eu preciso ter crédito no telefone. É impossível eu poder falar contigo enquanto não tem crédito. Tem crédito. É impossível. Existem pessoas assim, que já não tem mais recarga na sua vida espiritual, mas quer falar com Deus. Yeah. Estão cheio de orgulho, não reconhece Deus como um Deus, Yes. não reconhece Deus como um Pai, não reconhece Deus como um Deus misericordioso. Jesus. Nós vamos entender que no jardim de Éden tinha tudo, mas o homem caiu. Yes. Nós vamos entender que lá tinha todas as condições, mas o homem caiu. O homem tinha privilégio de receber a visita de Deus todos os dias. My God. Ele quebrou. Irmãos, o que faz com que nós possamos pecar não é a ausência de Deus, mas sim é a ausência de caráter. Quando nós não temos caráter, nós começamos a viver segundo o nosso entendimento. Irmãos, nós fomos feitos para vencer. Se nós não estamos a vencer, é por causa do nosso comportamento. Se nós não estamos a vencer, é por causa das nossas atitudes, do nosso pensamento. Se nós não estamos a vencer, meus irmãos, se nós não estamos a ter sucesso, é porque nós já estamos a quebrar o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus, meus irmãos, que nós... Qual é o projeto de Deus que você manifesta no seu coração e que não está a se realizar? Por que não está a se realizar? Já fizeste esse tipo de pergunta? Sabe, Deus ainda responde. Mas o povo não tem ouvido para poder ouvir. Yes. E aquilo que está escrito no livro de Salmos. Tem mão, mas não recebe. Tem ouvido, mas não ouve. Não ouvem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Não é possível. Irmãos, é chegado o momento que a manifestação da glória de Deus ela precisa contaminar essa geração. Essa geração precisa ser influenciada para com as coisas do reino de Deus. Eu recebo. Irmãos, é chegado o momento que nós temos que manifestar a essência da adoração. É chegado o momento que nós temos que se comportar como pessoas separadas para servir a Deus único. Powerful. Irmãos, o anticristo ele já se levantou. O anticristo, as coisas estão se manifestando. A igreja ela precisa despertar do sono. A igreja precisa trabalhar. A igreja precisa ganhar almas para Deus. Não se ganha alma na desobediência. Não se ganha alma na ignorância. Não se ganha alma julgando os outros.
Ganha-se alma com amor. Ganha-se alma, meus irmãos, com compaixão. Ganha-se alma com coração alegre. Nós temos que começar a tirar coração de pedra que nós temos, irmãos. É chegado o momento que a igreja precisa influenciar os outros. Como eu irei influenciar os outros se eu não estou ouvindo a voz do Criador? Não é possível. Não é possível. Irmãos, temos que nos voltar a Deus. Irmãos, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Jesus. A segunda voz nas nossas vidas somente veio para destruir. João 10 começa a dizer assim a palavra do Senhor: o ladrão somente veio para matar, roubar e destruir. Yes. Mas Jesus veio para dar vida e veio para dar a vida com abundância. Irmãos, vamos nos achegar mais a Deus. Deus não se esqueceu da sua igreja, mas a igreja que se esqueceu de Deus. Em Isaías, a Bíblia diz assim, né, que uma mãe se esqueça do seu filho que está a amamentar. Em todavia eu nunca te esquecerei. Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus ainda ama esta geração. Deus ainda ama esta nação. É por isso que até agora eu e vocês estamos aqui. Elias também teve a mesma situação. A mesma situação. Ele tinha o propósito de Deus, queria viver sem sucesso por causa da ameaça que ele foi feita com Jezabel, com o povo já não queria ouvir o profeta, já não queria viver com o mesmo profeta Elias naquela nação, e ele foi lá para o Monte Horebe, querendo fugir, mas Deus mesmo assim, porque tinha o propósito de Deus. Tem algumas pessoas que são dadas essa chance por Deus, Deus vai atrás dessas pessoas, mas tem outros que, se ele se despistar, desviar, acabou. Sabe o que acontece, irmão Marcelo? Nós vamos perceber uma coisa. O que acontece é que o povo atual não gosta de ouvir o que Deus tem para eles. Eles querem ouvir o que os corações deles querem receber. É impossível. Yes. É por isso que nós vamos perceber o comportamento de Jezabel. Jezabel não queria receber a repreensão de Deus. Quem estava repreendendo naquela altura não era Elias, era Deus usando Elias. Existem muitas pessoas que não querem ser repreendidos dos seus pecados. Yes. É por isso que tem pessoas que estão fora da presença de Deus. Estão fora das igrejas. Aquela igreja não presta, não prega o que eu quero. Porque foi repreendido. Porque foi repreendido. E existem muitas igrejas que também estão a matar pessoas porque são membros que dão dízimos, dão ofertas. Essa gente não são repreendidas. Fornicam, prostituem, matam, roubam, estão ali em frente. E as pessoas não são convertidas. Isso é um perigo. A igreja está sendo influenciada pelo mundo. Como é que pode alguém fazer algo contra a vontade de Deus, permanecer na igreja e o povo do Senhor, o homem de Deus, não receber da parte de Deus que alguma coisa aqui está mal? E não pode ser repreendido porque dá oferta, dá dízimo. É dizimista grande, é empresário, senta na primeira cadeira. E não pode ser dito, ser repreendido. Não é possível. Jezabel tinha isso. Jeremias foi mandado por Deus para pregar e o povo não queria ouvir da parte do homem de Deus. E Jeremias foi novamente à presença de Deus dizendo: não, Senhor, tu me enganaste. Será que Deus pode nos enganar? Deus nunca vai nos enganar. Ele ficou frustrado, porque quase queria também perder o propósito, esse propósito de Deus na vida dele. Mas Deus disse: não, eu tenho um propósito consigo. Sabe o que acontece, irmão Marcelo? O profeta de Deus, ele sente a dor de Deus. O profeta. É por isso que você vê que tem muitos pregadores quando sobe para ministrar a palavra. Quando Deus começa a falar com ele, ele informa o que Deus está a falar. Hoje os pregadores que falam a verdade são chamados orgulhosos. Você hoje não pode pregar a verdade. Não pode. Vamos dar nome. É fazido. É muito espiritual. É muito espiritual. Até muitas pessoas não falam. É muito orgulhoso aquele irmão. Aquele irmão? Já não queremos mais. É muito orgulhoso. Ele se acha que é um santo. Irmãos. E ficam a rogar a queda destes irmãos. Esses irmãos. O que é perigo para a igreja. São homens usados por Deus e homens de Deus para ajudar. Sabe, nós somos agência de Deus na terra. Estamos aqui para expandir, cumprir o ID, pregar o evangelho
batizar em meu nome, façam discípulos. Mas existem pessoas que estão a lutar para não fazer discípulos, não batizarem, não haver conversão. Não. Isso é um perigo. Agora já está-se fazer discípulo em muitos lugares. Yes. Agora está-se fazer adepto. Adepto já. Jogo de futebol. É por isso que você vê, quando o irmão sai da igreja, leva todo o time dele que ele converteu. Se fosse estavam fazer discípulo, irmão Marcelo, Yes. o discípulo foi discipulado para que possa trabalhar naquela tarefa onde ele foi treinado. Foi treinar. Agora, por que você está saindo, já que você que me levou para a igreja, eu tenho que ir contigo? Se você já me treinou para eu obrar numa certa área, você sai, você vai, eu vou ficar obrar naquela área. É um dos problemas que nós estamos a ter nos ministérios. Grande problema. É um grande problema. A igreja está sendo destruída. Está sendo destruída. Por quê? Estamos a permitir a segunda voz. Quando nós começamos a permitir a segunda voz, nós começamos a atrair problemas. Yes. E quando elas vêm na primeira mão, você carrega isso aqui é uma coisa normal. Yes. Não é perigo. E você entra naquilo. Yes. Se você não despertar, você somente há de ver que você já vai começar a perder valor diante de Deus. Já se você orava, jejuava, você vai começar a reduzir as coisas. E você vai... é que eu já cresci muito no espírito. Yeah. Essas coisas para meninos. Crianças. É o que? O espírito do orgulho está começando a tomando Conta. E o espírito do orgulho, ele cega o entendimento do arrependimento. E nós temos que começar a prestar muita atenção aqui. Yes. É por isso que nós temos que perceber uma coisa. O sucesso, ele começa a se manifestar quando você e eu, nós realmente dizer que Deus, esse-me aqui, quero entender o seu propósito na minha vida. Aleluia. Existem muitos irmãos que ainda não entenderam o propósito de Deus na vida deles.